Hoje, dia 26 de janeiro de 2024, a Corte Internacional de Justiça em Haia leu a decisão não referente à questão se Israel cometeu genocídio ou não. Isso a gente já havia alertado outro dia, que é uma decisão que vai demorar ainda. Mas na petição enviada pela África do Sul, havia a solicitação para a aplicação de medidas cautelares, medidas que poderiam prevenir a ocorrência do genocídio. Então, hoje foi lida, a decisão da Corte. O conteúdo da decisão faz menção, dando guarida, dando apoio, entendendo que é plausível as solicitações da África do Sul referente à possibilidade de ocorrência de genocídio. Antes de mais nada, é bom lembrar que os juízes, os juristas, os analistas internacionais têm considerado a questão do genocídio não como um evento, aconteceu tal dia, tal fato, mas um processo em torno do qual vão ocorrendo certas ações. Como não poderia deixar de ser, a decisão comporta ainda várias interpretações. Os apoiadores de Israel têm feito uma leitura de que o fato dessa decisão da Corte não mencionar o cessar-fogo, em certo sentido, pode ter sido uma vitória de Israel ou não vitória da África do Sul. Então, estão se prendendo, vamos dizer assim, a esse fato. Mas, por outro lado, há vários juristas argumentando que, em primeiro lugar, o cessar-fogo é para a guerra. Isso não é questão do tribunal empregar a palavra técnica cessar-fogo. Então, aqui é um genocídio, então é interromper o genocídio. Então, isso a decisão mostra, com muita clareza. Então, ao final, a presidenta leu as decisões, uma série de medidas para se evitar ou interromper um processo em torno do qual pode ocorrer o genocídio. Então, nesse sentido, pode dizer que a Corte acolheu, ou seja, é possível que ocorra o genocídio, tem essa possibilidade, é plausível. Há uma forte suspeita de ocorrer o genocídio. Daí as medidas de prover ajuda humanitária, alimentos e uma série de questões. E aí, é claro, não precisamos ser especialistas em direito internacional, mas para dizer o seguinte, olha, para implementar essas medidas que a Corte requer, não pode ter ação militar. Então a palavra técnica cessar-fogo não está lá, mas está implícito que deve se interromper, pelo menos, essas ações militares. Independentemente disso, vamos supor até que vote o cessar-fogo. Nada disso vai obrigar Israel a fazer isso. Isso é fato, não há nenhum fato na história de decisão do Tribunal Internacional que venha alterar significativamente um processo político. Aliás, essa é a quarta vez apenas que a questão do genocídio é colocada no tribunal e é acolhida. Quarta vez na história a partir da Convenção de 1948. E é interessante que é a primeira vez que Israel vai lá se defender. Em outras ocasiões, que se argue tanto no Tribunal Penal como no Tribunal de Justiça, Israel nem se preocupava em defender, gozando uma certa impunidade. Então sempre foi por caso, mas agora ele foi lá, fez questão, se defendeu. Mas, apesar disso, quer dizer, a Corte, já há declarações oficiais do governo, de membros do governo de Israel, dizendo o quê? A gente já sabe que a Corte é antissemita. No final das contas, essas questões trazem uma questão política. O direito sozinho ele não age, ainda mais na esfera internacional. É a dinâmica política. Então, os movimentos sociais, o debate político, é que vai imprimir sua marca. Então, os movimentos sociais podem crescer, quer dizer, isso pode ser um combustível para aquilo que já está ocorrendo nas ruas, dos movimentos pressionarem seus respectivos governos, principalmente Estados Unidos e países europeus, a interromper uma série de negociações com Israel. Quer dizer, os Estados Unidos fornecem bilhões de dólares em armas para Israel, Inglaterra, Alemanha, França, e mesmo outros países, como o Brasil e da América Latina, a cortar certas relações comerciais, tecnológicas de cooperação com Israel. Enfim, aí no calor do momento, essas coisas estão ainda acontecendo hoje, e que virá agora em função
e como as pessoas, como os estados, como os governos, como os movimentos sociais dão significado para isso. E é isso que é importante, o significado que se dá a essa questão. Israel, finalizando aqui as considerações, pode dizer o seguinte: Israel está no emaranhado de acusações, de fatos, de princípios, são 26 mil mortos. Esse é o fato. Essa questão do tribunal é importante, decisão dos juízes, como estão comentando, mas essa decisão articulada com os fatos, com o contexto. Há um contexto muito forte. E, diferentemente de outros casos, o contexto está acontecendo, está ocorrendo, não é coisa do passado. Então, tudo isso é importante para que possa finalmente chegar a um cessar-fogo. Enquanto isso, as mortes continuam, a barbárie continua, e os massacres continuam sendo cometidos por Israel, sob a sustentação e cumplicidade, principalmente dos Estados Unidos. Não apenas, mas principalmente dos Estados Unidos. Portanto, o mundo hoje não suporta isso. 60% dos países endossaram essa petição da África do Sul e acredito que agora, com a decisão da Corte Internacional, outros países virão em apoio. A Bélgica, por exemplo, havia declarado que apoiava a decisão. Não disse que apoiava a petição da África do Sul. E outros países virão. A questão definitiva é essa: Israel está no banco dos réus sob acusação de genocídio.